pode se levantar contra você, que você vai bater no peito e cantar aquele hino que diz assim: eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte. Quem promessa de Deus, ela vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer a promessa de Deus da sua vida, e ela não vai para a incubadora, vai nascer, vai nascer, vai nascer em nome de Jesus. Muitos por aí pagam promessa, mas nós esperamos a promessa de Deus. Quantos estão esperando a promessa de Deus na sua vida? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus não tem filhos especiais. Deus não tem filhos especiais. Ele tem amigos íntimos. O rei Ezequias pega aquela carta do rei Senaqueribe. Ele olha para aquela carta e a Bíblia conta que ele começa a se irritar com aquela carta. A Bíblia conta que ele então rasga as suas vestes. E ele pega aquela carta e ele sobe para o templo. Que alegria, porque o templo estava com as portas abertas. O templo estava lá para receber os fiéis. Ele havia reaberto o templo em Jerusalém. A Bíblia conta que Ezequias então sobe lá para o templo. E ele segue lendo aquela carta que Senaqueribe havia escrito para ele. Então ele começa a ver ali um teor de crítica, um teor de afronta ao Deus verdadeiro. Todos aqueles que afrontaram a Deus se deram muito mal. Todos aqueles que duvidaram no poder de Deus, que colocaram em xeque a autoridade do nosso Deus, aquele que está no nosso meio nesta noite, nos fazendo sentir a sua presença, todos que duvidaram dele se deram mal. Lembra do Titanic, o grande navio que acabou afundando 4 dias depois de deixar o porto de Nova York, mar aberto? O comandante disse: nem Deus vai afundar o Titanic. 1.503 pessoas morreram. Estamos vivendo um momento político. Daqui uns dias serão diplomados e empossados aqueles que obtiveram sucesso nas urnas. Quantos não se lembram de Tancredo Neves? Ele chegou a dizer: se ele obtivesse 500 votos lá em Brasília, no Congresso Nacional, nem Deus iria tirá-lo da cadeira de presidente da República. Se você for a São João del Rei, lá estão os restos mortais daquele homem que criticou e afrontou o meu Deus e o seu Deus, aquele que te chama pelo nome, aquele que não te coloca apelido, como diz em Isaías 49, ele te chama pelo nome, como uma flecha aguda, ele coloca e esconde na sua aljava. Lembram de John Lennon? Ele chegou a dizer que ele era mais popular do que o cristianismo, que ele era mais conhecido do que Jesus Cristo, e que ele arrastava mais pessoas do que o próprio Messias. Foi morto por um de seus fãs. Queridos, aqueles que afrontam a Deus, eles se dão mal. E aí você talvez venha numa reunião como esta e pensa assim: Deus se esqueceu de mim. Não, Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você não. Ele está vendo cada aleluia que está rasgando esse espaço sideral, cada glória a Deus que você manda lá para cima. Deus está observando tudo que está acontecendo na sua volta. Se você precisa de um milagre hoje na sua vida sentimental, se você tem sofrido uma tristeza nesta última hora, queridos, o diabo tem mudado as suas estratégias nesta última hora da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Um dos seus pontos de ação é tentar nos desacreditar que Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Quantos receberam um milagre hoje? Levante a sua mão. Aleluias. Milhões e milhões de pessoas ainda não tomaram a primeira refeição hoje. Quando você estava para ser fecundado, lá no útero da sua mãe, e eu também, lá nós concorremos com milhões e milhões de espermatozoides, e aqui estamos nós.
felizes, vitoriosos, cantando o hino da vitória, dizendo que nós temos a marca da promessa, dizendo que Ele é fiel porque Ele prometeu, e Ele é fiel, Ele não vai mentir, Ele não mente, Ele não é filho do homem, Ele não se arrepende daquilo que Ele prometeu, independentemente do estágio que nós estejamos vivendo. O diabo tem o dom de nos puxar para trás, de ficar nos fazendo lembrar das coisas ruins que nós praticamos na vida, tentar fazendo-nos esquecer que nós precisamos viver um presente definitivo diante de Deus. Mas Deus não, Deus tem o dom de ver o futuro. Por mais que as pessoas olhem para mim e para você e não deem nada pela gente, não deem nenhum valor aparente, mas Deus está vendo lá na frente, lá no futuro, está vendo que a promessa dele vai se cristalizar na sua vida, que a promessa dele vai se tornar realidade na sua vida. Levante a sua mão e adore esse Deus verdadeiro que está aqui nessa noite, aleluia. Deus é Deus e ponto final. Ezequias sobe ao templo, e ele pega aquela carta e estende ali diante do altar de Deus. Ele estende aquela carta diante do altar, e ele faz uma oração, e eu tive o cuidado de pesquisar essa oração que Ezequias estava pedindo. Uma oração pequena, uma oração de 134 palavras. Não é pelo muito falar que se fará ouvido. Ezequias faz uma oração de 134 palavras. Ele clama a Deus, ele pede a Deus, uma oração pequenininha. Talvez, meu querido, minha querida, você não está dando mais conta de orar. A sua oração está pequenininha, a sua oração está se resumindo em pouquíssimas frases, mas você dá conta de gemer, dá conta de chorar nos pés do Eterno. Tenha certeza que Ele está observando o seu lamento, tenha certeza que Ele está observando aquilo que tem de mais precioso, as narinas de Deus, que é a sua adoração genuína, verdadeira, aquela adoração que consegue ultrapassar o espaço sideral e chegar diante do altar de Deus. A Bíblia diz que diante do trono de Deus, Ezequiel nos conta isto, que existem seres que estão lá há milhares e milhares de anos, simplesmente dizendo: Santo, 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 Santo. Não é uma questão de vãs repetições, não. É porque são seres que foram criados, que foram gerados para adorar ao Deus eterno, adorar o Deus verdadeiro. E eles seguem dizendo, anos e anos a fio: Santo, Santo, Santo. E eu preciso dizer para você, meu querido e minha querida, os levitas desta casa, o Lúcifer, o tal diabo, o tal cabeça rachada, ele foi feito para adorar a Deus. É um ser criado para viver adorando a Deus, mas hoje ele não é nada mais, nada menos do que um querubim desempregado, porque esta igreja assumiu o posto da adoração e tem a alegria e o privilégio de levantar a mão e dizer: Santo, 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 bendito seja o Senhor dos exércitos. Aleluias. Talvez Ezequias tenha dito para Deus: Deus, o negócio fugiu do meu controle, eu não dou conta mais, a situação fugiu do meu controle, eu não sei o que fazer, o povo está desesperado, o exército de Senaqueribe está avançando cada dia mais, os milhares e milhares de soldados sanguinários estão avançando cada dia mais. Talvez o inimigo já soprasse nos ouvidos ali daqueles soldados: olha, o sangue do povo daquela cidade vai jorrar, vocês vão lá e vão matar todo mundo. Mas eles se esqueceram que o braço forte estava do lado do povo de Deus, o braço que defende, o braço que empunha aquela espada que corta do lado de lá, do lado de cá, para frente, para trás, porque Deus tem um zelo especial para com os seus. Meus queridos, aquele exército segue avançando para tentar saquear aquela cidade, para tentar avançar ali e acabar de vez, envergonhar de vez o rei Ezequias, envergonhar de vez o rei dos reis, o senhor dos senhores. Meus queridos, mas parem de sofrer. Ezequias, eu imagino que estava ali chorando na presença de Deus, e a palavra que veio ao coração de Ezequias foi esta: pare de sofrer. Essa guerra não é sua,
Essa batalha não é sua. Foi a mesma palavra que Deus ministrou no coração do rei Josafá. Comece a adorar, porque essa guerra não é sua. Comece a louvar a Deus, porque essa batalha não pertence a vocês. Então Ezequias, naquela mesma noite, eu creio que o coração de Ezequias começou a se alegrar na presença de Deus. Quando nós olhamos para o texto histórico da Bíblia, quando nós estudamos a história paralela à Bíblia, os contos paralelos à Escritura Sagrada, como os historiadores Flávio Josefo e outros, eles contam que a alegria se instaurou dentro dos muros de Jerusalém, só pelo fato de Ezequias erguer a sua voz e dizer: o Deus dos céus ouviu o nosso clamor, o Deus verdadeiro comprou a nossa batalha, o Deus verdadeiro comprou a nossa guerra, é Ele quem vai pelejar por nós. Guarde os arcos, guarde as lanças, guarde aí os escudos, porque o Deus que nós servimos não vai nos decepcionar. Ele vai entrar com providência nesta noite. Meus queridos, sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que em uma única noite, Deus mandou um único anjo, e ele matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Essa guerra Deus venceu por aquele povo, e Deus está aqui nessa noite para batalhar por você. O Deus dos céus está aqui nessa noite. Ele comprou a sua guerra, Ele comprou a sua necessidade, Ele comprou os seus sonhos, Ele comprou os seus projetos. Você que tem promessa, eu repito, a promessa vai nascer. A promessa vai nascer, e ela não vai para a UTI, não, ela está sendo gerada e vai nascer forte e vai frutificar, e você vai cantar o hino da vitória e dizer: glória a Deus nas alturas, hosanas ao Rei dos Reis, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aleluias. Meu irmão, não existe problema para Deus. Não existe problema para Deus. Deus tem o maior prazer em atender às nossas necessidades. Deus tem o maior prazer em atender aquilo que nós pedimos. Pastor, mas eu não estou pedindo nada mais do que um carro novo, um carro 0 quilômetro. Amém. A minha Bíblia diz em Isaías 1,19: se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem isso para você e tem isso para mim também. Mas nós precisamos aqui nesta noite parafrasear as palavras de Jesus Cristo, quando Ele diz lá no Evangelho de Mateus, Ele diz assim: